Copywriter, presta atenção nesse print que está aparecendo na sua tela aqui agora. Sim, um pagamento via Pix de um cliente de R$700 na minha conta bancária. Por que eu estou te mostrando esse Pix aqui? Porque esse era o preço que eu também cobrava para poder escrever copy para os meus clientes há 2, 3 anos atrás. E tem muito copywriter atualmente fazendo a mesma coisa. E sabe o que é mais triste nessa história aqui? Hoje eu olho para trás e penso, eu escrevi uma baita de uma VSL que gera conversões e eu fiquei chupando o dedo recebendo R$700 por uma VSL. Mas nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você um pequeno ajuste, uma modificação que eu fiz no meu posicionamento, na minha forma de trabalhar, que me fez sair de R$700 como um copywriter nada a ver no mercado para um faturamento de mais de R$6.000 só com prestação de serviços em um único mês, trabalhando menos e ganhando mais. Então se eu precisava aí de 10 clientes para poder fazer R$2.500 prestando serviço de copy, eu precisei de 3 clientes para poder bater mais de R$6.000 em um único mês. E nesse vídeo que eu quero apresentar como você pode copiar e colar essa mesma estratégia, essa mesma modificação que eu fiz para você sair desse copywriter que cobra 200, 300, 700 reais por uma copy e conseguir chegar nesse nível de faturamento que eu também cheguei. Mas antes de te mostrar o passo a passo aqui, se você chegou no canal aqui, é novo, não me conhece, eu sou André Silva, sou copywriter, estrategista, sou professor e mentor de copywriting e a minha missão aqui não é só te encher linguiça, é entregar conteúdo de mentoria, só que de graça toda semana para você escalar, crescer, ganhar muito dinheiro como copywriter, no marketing, na internet. Beleza? E nesse vídeo aqui eu quero apresentar para você algo peculiar, uma experiência minha que me fez crescer. E o que acontece? Durante muito tempo eu fiquei tentando ali conseguir clientes a qualquer custo, eu estava num nível ali de sobrevivência. Então, a cada cliente que chegava, que eu conseguia prospectar, que eu conseguia ali para poder trabalhar, eu fechava qualquer valor para poder conseguir, para não perder aquele cliente. Então eu tentava conseguir cliente a qualquer custo com plataformas de freelas, jobs ali de 200, 300 reais as peças de copy. Às vezes eu vivia disputando migalhas ali com 40 pessoas pelo mesmo projeto. E aí eu ia lá, me cadastrava em vários projetos nessas plataformas de freela e basicamente eu não fechava nada. E o pouco que eu fechava era 50 reais para entregar ali 20, 23 peças de copy. Então eu fiquei cansado, eu fiquei desanimado, eu me sentia um medíocre. E eu ficava me questionando, poxa, por que tem tanta gente que está ganhando dinheiro com copy, tem menos conhecimento do que eu e tá avançando, e tá escalando, e tá ganhando 10, 15, 20, 50 mil com copy e eu não tô aqui ganhando nem 3. Foi aí que um belo de um dia eu estava assistindo um podcast de um desses bilionários aí do marketing digital, do empreendedorismo digital, e ele disse a seguinte frase nesse podcast: encontre um problema ou uma dor que alguém precise resolver com urgência, depois crie uma solução única para resolver esse problema e cobre o valor que ele realmente vale. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei me perguntando o que seriam essas dores, esses problemas urgentes que eles querem resolver e comecei a pesquisar. Então, quando eu comecei a entender esse jogo, que eu ouvi essa frase, eu comecei a correr atrás dessa solução. Então, o que eu fiz? Eu segui esse passo a passo que eu vou te passar aqui agora à risca e foi isso aqui que mudou meu jogo, que me fez sair de um cara que cobrava 200, 500, 700 reais por uma copy a faturar aí, fechar projetos de 2, 3, 5 mil reais e faturar 6 mil mais no mês. O primeiro passo aqui foi bem simples. Primeiro, antes de sair caçando problemas aí, eu pesquisei, eu procurei olhar para dentro de mim, identificar no que eu realmente era bom. Então, antes de sair procurando qualquer dor, qualquer coisa para resolver, eu olhei no que eu era bom. Eu pensei, poxa, o que eu domino de verdade, que eu tenho certeza que vai trazer resultado para o cliente? O que eu faço aqui com muita facilidade que eu possa utilizar como o meu meio, o meu veículo para oferecer de solução? Foi então que eu descobri que eu gosto muito de páginas de vendas, de VSL, então eu gosto de pensar muito, às vezes, naquela copy de direct response. Eu sou mais esse cara do vê o meu anúncio, vem para a página e converte. Eu sou esse tipo de cara. Então isso me trouxe clareza, mudou completamente a forma como eu me enxergava no mercado. Então eu me especializei em páginas de vendas, eu vi que aquilo era bom, que para mim aquele era o meu hobby.
copy era o que eu me desenvolvia melhor, o que eu podia oferecer. O segundo passo foi, aí sim, exatamente, eu fui buscar os problemas específicos, aquelas dores urgentes, mas não era qualquer dor, são dores que também doem no bolso, dores caras. Então, depois que eu comecei a procurar aquelas dores reais ali, os problemas urgentes, coisas que tiram o sono de quem paga bem, foi aqui que eu percebi que eu estava saindo daquele jogo do preço, daquele jogo de disputa por preço, e começando a jogar um jogo que os bilionários chamam que é de geração de valor. Eu comecei a jogar um jogo da geração de valor. Então, a pergunta que eu faço para você é: o que você gera de valor para o seu cliente? Uma vez que você descobre em que você é bom e consegue encontrar problemas caros e urgentes que você pode resolver, aí é onde você vai entrar no terceiro passo, que é onde você cria a sua solução única. Como você poderia resolver esse problema do cliente, que só você poderia resolver, o seu mecanismo único, a sua proposta, o que você poderia oferecer para aquele cliente, para que ele feche o contrato com você com mais facilidade. No meu caso, eu entendi que eu não oferecia mais copy, o meu trabalho não é mais oferecer copy. Eu comecei a oferecer uma solução sob medida para o problema desse empresário, desse empreendedor. Então, eu dei um nome para o meu método, para a minha forma de executar. Eu dei um formato, eu dei um processo. Então, eu estruturei, eu montei meio que um serviço produtizado em que eu sabia quem eu ia atender. Eu tive mais produtividade, mais aceleração, uma forma mais simples e fácil de explicar o serviço para o cliente. E aí, eu acabei virando um especialista no que eu resolvia. E como só eu sabia daquele problema e como resolver ele, eu acabei virando um profissional desejado. Então eu saí daquela disputa de eu estou correndo atrás de projetos e comecei a entrar numa linha agora de que os projetos estavam me querendo. Por quê? Eu virei um resolvedor de problemas. Então descobriu em que você é bom, encontrou problemas urgentes que você pode resolver, desenvolver uma solução. O quarto passo é você empacotar isso, como eu falei, transformar esse serviço em produto e criar uma oferta uma oferta irresistível, uma oferta que vai brilhar os olhos do seu cliente. Então você vai pegar aquela solução e produtizar ela, criar uma oferta atrativa, com bônus, com order bump, um bom pitch de vendas, um bom script alinhado desde a primeira conversa, da primeira iniciativa de conversa com o cliente até o final. Levar ele para uma call e fazer o pitch. Eu fiz isso, eu empacotei, eu transformei isso em oferta. E cara, assim, em um único mês eu fechei 3 clientes, 2 fecharam comigo esse projeto por R$2.000 e um outro cliente pagou por um serviço extra, ou seja, esse order bump que eu coloquei, esse upsell, podemos dizer assim também, né? Que eu apresentei para o cliente. Então, no final do mês, quando eu olhei para o meu papelzinho ali que eu gosto de anotar, para a minha planilha, e fiz o cálculo, eu não acreditei. Eu tinha fechado R$ 6.760,45. Tudo porque eu fiz essa modificação. Não foi promessa milagrosa, foi só estratégia aplicada. Sem depender de plataforma, sem disputar por preço, sem ficar brigando por freela, dependendo de agência que paga mal. Simplesmente eu mudei a forma de me posicionar, a forma como eu me via no mercado e a forma como eu precisava atuar no mercado para conseguir atingir esses objetivos e sair daquela guerra de preços ali, de mendigo de projetos. Então o que eu quero dizer com você aqui nesse vídeo? Talvez você chegou aqui, cara, você está na mesma fase que eu estava. Tá ali disputando por freela, tá dependendo de agência. Chega aquele cliente chato pra caramba que, além de querer te pagar pouco, ele quer um negócio para ontem, ele simplesmente quer que você vire um mágico e entregue para ele um serviço correndo. E eu sei que o nosso trabalho ele exige criatividade, ele exige um momento em que você precisa parar, pensar, escrever com mais calma. Você não pode escrever com pressão. E isso é chato pra caramba, cara. E eu sei que tem muita gente que tá me ouvindo aqui agora nesse vídeo que não tá satisfeito com a sua posição. Talvez tá desistindo do copy porque acha que já morreu, que não tem mais solução. Mas esse vídeo aqui é simplesmente para trazer uma reflexão para você que talvez o que você precisa nesse momento agora não é mais um curso de copy, porque cara, você tem talento, você sabe o que precisa ser feito. Talvez o que esteja te faltando agora é só uma direção. Às vezes uma única frase, cara, um único mentor, um insight certo que você recebe já te muda a rota, já muda completamente a forma de você jogar o jogo, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu mudei essa rota. Uma frase de um cara que eu ouvi num podcast
podcast já mudou completamente a minha mente, virou uma chavinha e eu comecei a aplicar aquilo. Então eu fiz isso, eu testei, deu certo, eu saí ali da guerra dos preços e comecei a cobrar 2K, 3K por um único projeto, 4K por um único projeto. Teve um projeto de funil de vendas perpétuo que eu fechei a 3K. Eu escrevi página de vendas, eu escrevi a VSL do cliente e entreguei ele ainda de bônus ali uns 5 criativos de anúncio para ele testar. E o cara tá feliz da vida. Então qual que é o jogo aqui que eu dominei, que eu entendi? Cara, eu preciso criar um modelo de negócio que gere para mim receita todos os meses, que eu saiba exatamente o que fazer repetidas vezes para manter aquele fluxo recebendo ali todos os meses. É claro que você como um autônomo, como um empreendedor, veja bem, eu quero que você tenha uma visão de empreendedor. Você como um empreendedor vai ter meses que você vai ter menos, vai ter meses que você vai ter mais. Mas a intenção aqui com essa estratégia, se você aplicá-la certinha, você vai conseguir fechar clientes a 2, 3K por projeto. E aí, com 2, 3 clientes que você atende, cara, você pode bater 6, 9, talvez até 10 mil como copy, tá? Eu sei que você sonha aí com 50, com 100, mas aprende primeiro a fazer 5, 6, 7 mil e aí depois você vai galgando, vai subindo novos degraus, beleza? Então se você entendeu, você quer aplicar, você quer uma orientação, quer saber como montar, como estruturar esse modelo de negócio, você é um copywriter que está aí sofrendo, está vivendo isso aí que eu vivi também, cara, eu quero te mostrar isso, eu quero mostrar esse passo a passo que eu segui, esse caminho, eu quero te acompanhar, eu quero implementar com você, eu quero fazer um convite para você para a mentoria Dojo, elas estão com vagas abertas, em 30 dias, vai ser assim, ó, rápido. Em 30 dias eu vou te ajudar a implementar esse modelo, essa estrutura, essa forma que eu desenvolvi para trabalhar, para que você também saiba e consiga chegar a esse faturamento de 6. Sair daquele copywriter que disputa por preço, que depende de agência, de freelas, de plataformas, ganhando ali 200, 300 reais por cliente, para ir para um nível em que você ganha 6K ou mais todos os meses. Se você quer entender como que isso funciona, qual que é o jogo desse mercado, eu gravei uma aula te explicando detalhadamente qual que é o processo, quais são as etapas, como você vai se posicionar, como que você vai conseguir se encaixar nesse mercado para desenvolver a sua solução única. Eu gravei uma aula gratuita, vou deixar o link aqui na bio para você ir lá acessar e você vai entender. Se fizer sentido para você, se aplica lá para a mentoria, vai ser um prazer te mentorar, vai ser um prazer te ajudar a implementar esse modelo de negócio para você também faturar muito como copywriter. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, antes de você mudar a sua renda, antes de você elevar a sua renda, primeiro você precisa mudar a sua rota. Outra frase que eu escutei desse bilionário foi que a direção ela é mais importante que a velocidade. Então, se você não tem direção, não adianta você correr. Você vai ficar girando em ciclos e vai morrer na praia. Mas agora imagina se você estiver na direção certa e pisar no acelerador. Imagina acelerar na direção certa. É isso que eu quero te fazer por você. Eu quero te entregar uma direção, te mostrar como que funciona esse jogo. E aí você pode pisar no acelerador que dependendo do que você fizer, se você for um cara dedicado e aplicar e quiser e resolver, você vai poder faturar até 10 mil se você quiser ou mais. Tudo depende de você. Beleza? Então clica no link aqui embaixo, vai lá, acessa a aula, assiste. Uma apresentação bem rápida, eu vou te mostrar como é que é. Se aplica para a mentoria lá e aí a gente se vê depois. Grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui!